Amém? Quero convidar a igreja para estar orando pela vida do Mateus. Amém? Peço à igreja para estender as mãos. Vamos aqui orar pela vida do Mateus. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Mateus, Pai, um homem de Deus que tu levantou neste tempo para trazer a tua palavra, Senhor, com ousadia para nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dele, que tu continua usando ele poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Amém. Amém. É muito bom poder adorar Jesus. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando recebi um convite, vamos lá para a igreja adorar Jesus. Olha para quem está do seu lado, dá um sorrisão e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, que momento tão especial. Queridos, antes de nós aqui pularmos para a palavra, eu queria convidar você mais uma vez a orar, mas agora a gente não vai, eu não quero que você entre num piloto automático de fazer uma oração que você está acostumado. Eu queria que nós valorizássemos Jesus aqui nesse lugar. Imagina comigo que ontem Jesus, ele chegou na minha casa. Ele está se hospedando ali na minha casa. E aí eu vou até você e eu te chamo pelo nome. Eu falo: eu quero convidar você, eu falo seu nome, para hoje à noite, no domingo à noite, ir lá em casa jantar com Jesus. Jesus está na minha casa e você é meu convidado. Como você iria para esse jantar? Eu não acho que você iria para esse jantar como algo que você já está acostumado. Eu não acho que você iria para esse jantar pensando: vamos lá cultuar, vamos lá adorar. Eu não acho. Eu acho que você iria como alguém que vai para um encontro. Eu acho que você talvez iria com muita expectativa. Eu vou estar com Jesus. Irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus para com a reunião dos santos. Quando Jesus ele diz: onde estiver 2 ou 3 ali, eu estou. O que ele queria gerar no coração da igreja? Uma expectativa de um encontro. Quando vocês se reunirem, saibam que eu estou ali. É um encontro comigo. No entanto, nós vemos que os discípulos eles tiveram certa dificuldade, digamos assim, de crer nisso. Por exemplo, quando Jesus ele é crucificado, os discípulos eles estão reunidos numa sala, talvez desse tamanho, com as portas fechadas, e eles não estão crendo que Jesus está ali. Eles estão com medo. Até que Jesus tem que entrar como que pelas paredes, porque estavam todos fechados, e Jesus se apresenta ali. E naquele momento, Jesus começa a gerar na igreja um senso de que quando vocês se reunirem, eu estou. Em Atos capítulo 2, os discípulos eles estão reunidos ali de novo, fechados num andar superior, chamado cenáculo. Quando eles estão orando e o Espírito aparece ali, o Espírito derramado. E a partir daquele momento, irmãos, todas as vezes que a igreja iria se reunir, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, iria se reunir, havia esse senso de encontro com Jesus. Jesus está aqui. Não era o senso que nós temos hoje de vamos para o culto, vamos cantar vamos começar a semana bem, vamos dar um check aqui já na nossa lista, na nossa agenda, já começar bem. Não, não é isso. O chamado é um chamado para um encontro.
com Jesus. E talvez você veio essa manhã aqui como para uma reunião religiosa, para levantar a mão, para cantar uma canção, para ouvir uma palavra e sair feliz. Talvez foi essa a expectativa. Talvez você não veio com a expectativa, como eu disse aqui no início, de encontrar Jesus. Imagina se eu te chamo para ir na minha casa à noite, porque Jesus está lá para um jantar com Ele. Como que você iria? Como que seu coração estaria? E é dessa exata maneira que eu queria que nós estivéssemos essa manhã. Porque Ele está aqui. E Ele é precioso. Não existe ninguém como Jesus. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que agora você pudesse expressar a sua alegria em estar aqui na presença dEle. Você pudesse expressar agora aquele amor que você guarda no seu coração para com Jesus, aquela porção de amor, aquela porção de empolgação. Eu queria que você agora nesse momento expressasse para o seu amado que se encontra aqui nesse ambiente. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar. Embora os nossos olhos não estão te enxergando, os olhos do nosso coração estão te enxergando. Muito obrigado pela tua doce presença. Eu oro para que o Senhor possa ser honrado hoje aqui. Eu oro para que o Senhor possa encontrar corações hoje aqui. Senhor, nos leve a um lugar mais profundo em Ti. Jesus, Tu és o nosso sonho realizado. Nós, nessa manhã, derramamos a nossa porção de amor aos Seus pés. Não há outro como o Senhor. Obrigado por nos chamar para perto. Muito obrigado por nos convidar para a casa do Pai. Nós Te amamos, Senhor. Eu oro, Pai, para que todo coração possa estar desperto nessa manhã, para com a Tua palavra, que não possam ser palavras persuasivas humanas ou palavras jogadas ao vento, mas que a Tua palavra possa ser semeada com poder em cada coração aqui, que a Tua palavra possa ser como uma espada, Senhor, no nome santo de Jesus. Te amamos, Espírito. Amém. Amém. O tema da nossa palavra hoje, irmãos, é não apaguem o Espírito. Fala para quem está do seu lado aí, não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, um versículo que eu queria que todo mundo decorasse. Talvez você não saiba muitos versículos de cor. Eu quero te ensinar dois hoje. Um que é facinho, que é Jesus chorou. É um versículo assim, fácil de lembrar. E outro é o tema da nossa palavra aqui, que é não apaguem o Espírito, que é 1 Tessalonicenses 5,19. O texto diz isso, não apaguem o Espírito. Agora, irmãos, por que o apóstolo Paulo ele nos adverte a isso, a não apagarmos o Espírito Santo? Talvez você pense, mas como que eu posso apagar o Espírito Santo? Como que eu posso extinguir o Espírito, como em algumas versões diz? Irmãos, não quer dizer que você vai apagar, o Espírito Santo não vai existir mais, mas você pode apagar o Espírito, extinguir o Espírito e a ação do Espírito Santo na sua própria vida. O apóstolo Paulo também, em Efésios 5,18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Uma certa ocasião, em uma igreja, creio que lá nos Estados Unidos, o pastor da igreja, devia ser ali um sábado, uma sexta-noite, o pastor da igreja foi encontrado bêbado. Isso, que horror!
pastor da igreja bebeu umas lá, ficou bêbado. E aí o conselho de pastores ficou sabendo sobre isso, e aquela igreja, graças a Deus, não era somente um pastor, mas tinha um conselho de pastores. E o conselho de pastores se reuniu, e eles estavam decidindo o que eles fariam com aquele pastor, e eles estavam muito inconformados. Vamos expulsar ele. Como assim? Pastor bêbado? Vamos tirar ele aqui da nossa igreja, ele não vai mais ser pastor aqui não. Estavam muito bravos. Só que naquele conselho de pastores estava um homem chamado Billy Graham. Então os pastores falaram: ei, Billy Graham, o que devemos fazer com esse pastor que foi encontrado bêbado? Billy Graham, ele parou, ele disse o seguinte: eu concordo, não tem como esse pastor continuar sendo pastor. Não tem como, eu concordo, mas o mesmo texto que diz para não se embriagar com vinho, diz: enchei-vos do Espírito. Então, se a gente vai tirar esse pastor aqui, que se embriagou com vinho, a gente tem que tirar todos os outros pastores que não estão cheios do Espírito Santo. Porque o texto diz: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Muitos de nós nos tornamos cristãos, nós deixamos as velhas práticas. A gente parou de beber, a gente parou de fumar, a gente parou de passar a noite no bar, a gente parou de ficar a noite no forró, e agora a gente vai para a igreja. Legal. Só que o chamado não é somente não vos embriaguei com vinho, mas é estar cheio do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não é uma sugestão bíblica. Vai numa conferência de vez em quando e se encha do Espírito Santo. De vez em quando você vai ali falar em línguas, e aí você vai sentir. Não. É uma ordem, assim como nós não devemos nos embriagar com vinho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordenança bíblica. Agora, quem é o Espírito Santo? Sempre que eu vou falar sobre um assunto que diz respeito ao Espírito Santo, eu amo falar e eu sinto a necessidade em dizer quem é o Espírito Santo. Por quê? Porque existe muita falta de entendimento até na igreja sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já aparece na Bíblia no segundo versículo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito se movia sobre as águas. Então o Espírito Santo, ele já aparece ali no versículo 2. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é alguém muito importante. Não é Deus Pai, Jesus, é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele é Deus. E no Antigo Testamento, nós vemos manifestações muito poderosas do Espírito Santo. Como, por exemplo, o Espírito Santo vindo sobre Moisés, e Moisés libertando o povo. O Espírito Santo vindo sobre Davi, e Davi derrotando o gigante. Mas hoje eu quero falar sobre uma história que nem todos aqui talvez conheçam, que é a história de um homem chamado Gideão. Gideão, ele era um israelita, e ele viveu em um tempo muito complicado da história de Israel, onde o povo de Israel não conseguia prosperar, porque os midianitas, eles destruíam Israel. Então eles plantavam, e aí vinham os midianitas e roubavam tudo. Eles eram torturados e oprimidos por esse povo. E o povo de Israel vivia com medo, quando o Senhor aparece para esse homem chamado Gideão. Vamos ler aqui em Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Vamos dar uma pausa aqui. Imagina que Deus te chama, Deus aparece para você e fala: vá nessa força, eu sou contigo, vai,
sou o menor da casa de meu pai. Tadinho dele, né? Olha, né? Ele se coloca como ninguém. A minha família é a mais pobre da tribo, né? Como se fosse você falando, não, minha família é a mais pobre do bairro. E eu sou o menor da minha família. É o que ele falou. Ou seja, eles se achavam nada. Quem sou eu? Só que aqui em Juízes, ainda capítulo 6, agora pouco no versículo 34, acontece algo interessante com esse homem que se achava tão despreparado, que se achava tão aquém. Juízes 6,34 diz: então o Senhor revestiu Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Todo mundo diga: revestiu Gideão. Revestiu Gideão. O que é esse revestir? Esse revestir é como você coloca uma roupa. O Espírito Santo foi colocado sobre Gideão. Assim como você coloca uma luva e a sua mão fica revestida na luva, o Espírito do Senhor revestiu esse homem. Gideão, aqui eu desliguei aqui. Aleluia. Gideão, ele foi vestido com o Espírito de Deus. Irmãos, uma vez que Gideão foi vestido com o Espírito de Deus, tudo mudou. Esse homem ali, timidinho, fraqueiro, Israel, pobre, ele se tornou um leão nas mãos do Senhor. E a história bíblica diz que Gideão, com somente 300 homens, derrotou 135 mil midianitas. Olha isso, irmãos. 300 homens derrotaram 135 mil midianitas. Por quê? Gideão era especial, não, mas ele foi revestido do Espírito do Senhor. E o tempo passa, e Jesus, ele vem à terra, e Jesus, ele começa o seu ministério depois de ter sido revestido de poder, depois de o poder de Deus ter vindo sobre ele, o Espírito do Senhor ter repousado sobre ele. E Jesus anda com os discípulos durante 3 anos e meio. E no fim do seu ministério, Jesus vem com esse assunto do Espírito do Senhor, o assunto do Espírito Santo para com os discípulos. E o que Jesus diz? Aqui Jesus já em tom de despedida, João 16, versículo 12. Diz assim, Jesus diz: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Irmãos, aqui Jesus ele diz para os discípulos o seguinte: eu tenho muito para dizer para você. Pensou? Se coloca no lugar dos discípulos. Jesus olha para você e ele diz: ei, eu tenho muito para te dizer. Você ia ficar curioso, você ia querer saber? Eu ia. Nossa, Jesus tem muito para dizer. Jesus não fala. Só que Jesus diz o seguinte: eu não vou falar, mas quando o Espírito Santo vier, ele os guiará em toda a verdade. Aqui Jesus ele introduz o Espírito Santo de uma maneira diferente. O povo de Israel tinha ouvido do Espírito do Senhor, do Espírito do Senhor vindo para empoderar pessoas, para dar poder. Aqui Jesus ele introduz o Espírito Santo como alguém que nos fará conhecer o coração dele. Jesus introduz o Espírito Santo como alguém que vai falar para nós o que ele quer nos dizer, como alguém que nos revela o coração de Jesus. Uau! Esse é o Espírito Santo. Jesus ele também introduz o Espírito Santo como guia. Jesus ele não
nos deixou órfãos. Irmão, você acha que Jesus ia vir aqui, fazer o que fez, ir embora e deixar aqui? Não, Ele não nos deixa órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo. Né? Então, vocês conseguem vir aqui? Vocês dois? Isso. Tá, é uma ilustração muito simples, mas eu sei que nós somos muito visuais. Então, vamos imaginar aqui, espera aqui embaixo, tá bom? Vamos imaginar aqui que eu sou Jesus. E eu peguei aqui o meu irmão, eu peguei o Arthur, dá a mão aqui. E eu sou Jesus aqui. E eu peguei o Arthur e eu comecei a levar o Arthur para um caminho de verdade, para um caminho de vitória, desfazendo as obras do diabo e tudo que o Arthur precisava, eu vou guiando. Vem, Arthur, me siga. E aí Jesus, vem aqui. Jesus, ele vai embora, ele não vai deixar o Arthur, agora vai sozinho aí e um dia a gente se vê. Não, Jesus, ele não faz isso. Ele falou: ei, Arthur, ainda tem uma caminhada, tem muito que eu quero te falar, só que a partir de agora tem alguém muito especial, que é o tesouro dos céus, é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito que é um com o Pai. E agora Ele vai vir e Ele vai te guiar, te pegar pela mão, pega pela mão aqui, e Ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Pode sentar, vamos aplaudir os meninos aqui. Obrigado por ajudar. Aleluia. Em toda a verdade. E aí Jesus diz para os discípulos o seguinte: Ele sobe aos céus e Ele não envia o Espírito imediatamente, mas Ele diz o seguinte: espere até o Espírito ser derramado. Espere. Não façam nada sem o Espírito, porque o Espírito vai guiar os discípulos a essa vida cristã vitoriosa de frutificação. Não façam nada sem o Espírito Santo. Vamos ler Jesus sobre isso. Atos 1, versículo 4. Atos 1,4: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram falar. Ouviram de mim. É a promessa do Espírito Santo. Ei, esperem. Olha para quem está do seu lado e diga: espera. Em Atos 1, 7 a 8, Jesus fala de novo. Jesus respondeu: não cabe a vocês reconhecer tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua autoridade. Aí Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando: vocês vão receber poder, e vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Mas quando? Quando vocês receberem poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele revela o coração do Pai, o Espírito Santo nos guia, e o Espírito Santo é o poder de Deus para a vida cristã vitoriosa. E Jesus diz: espere. E eles esperam. E o Espírito vem. E a igreja então se apega ao Espírito. Assim como os discípulos eram apegados a Jesus, a igreja se apega ao Espírito Santo. Eles se tornam completamente dependentes do Espírito Santo. E aí eles começam a ver as mesmas coisas que Jesus via. Por quê? Eles estão com o Espírito. Em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, 3.000 já se convertem. Irmãos, em Atos capítulo 4, o Espírito é derramado de novo, e sinais e milagres acontecem. Em Atos 10, o Espírito é derramado na casa de Cornélio. Em Atos 19, o Espírito Santo ali em Éfeso, e uma multidão se converte. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era apegada e dependente do Espírito Santo. O apóstolo Paulo,
lá, em 1 Coríntios 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, se tinha alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que foi estudado, que era mestre, era o apóstolo Paulo. Só que ele fala: eu não dependo da minha sabedoria. A minha pregação não são palavras persuasivas, palavras bonitas, palavras bem colocadas, mas a minha pregação consiste em poder de Deus, consiste em demonstração do Espírito. Ou seja, ele sabia que ele precisava do Espírito Santo para dar os frutos do reino. Ele sabia que ele tinha que andar com o Espírito Santo. E os frutos vinham, eram multidões se convertendo. Eram muitas pessoas. Irmãos, lendo a Bíblia, lendo o livro de Atos, o Senhor começou a colocar no meu coração esse desejo. Eu não sei se você tem isso também. Esse desejo de ver um avivamento, de ver aquilo que a gente vê na Bíblia, de sinais, prodígios, muita gente se convertendo, né? Desse bairro aqui, até o final do ano, já pensou se todo mundo se convertendo, fila até lá em cima para entrar na igreja, não dando mais para fazer culto aqui. É isso que são os frutos do reino, é isso que Jesus sonha, é isso que a igreja vive. Eu lembro uma certa ocasião, com esse anseio no coração, eu e o meu pai, a gente morava no Japão, nós ficamos sabendo que uma irmã da igreja, ela estava com câncer, uma japonesa, e eu e meu pai, a gente começou a ir lá toda semana, não era perto da nossa casa, mas a gente ia toda semana orar para essa mulher, para ela ser curada do câncer. Íamos, e a filha dela, que era mais velha do que eu, era muito crente, estava crente com a gente também, que a mãe dela ia ser curada. Enfim, a mulher morreu, não foi curada. Só que lendo a Bíblia, eu vi que a morte daquela mulher poderia resultar em glória para Jesus no Japão. O Japão é uma nação onde menos de 1% conhece Jesus. Então, eu e essa filha dela, e meu pai também, nós fomos orar para essa japonesa ressuscitar. Lá no Japão não é igual no Brasil, que no dia seguinte já está enterrando a pessoa. Não, lá o negócio demora. E aí nós fomos na casa onde estava o corpo e a gente foi orar. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que os frutos do reino, irmãos, são poderosos. Nós sabemos que Jesus moldou a vida cristã para a gente ver mortos ressuscitar, para a gente ver pessoas se converterem. Esses são os frutos do reino. E aí fomos nós lá e oramos pela pessoa morta e ela não ressuscitou. Passou talvez um dia, não tinha enterrado ainda. A Yumi, que é a filha dela, me mandou mensagem. Falou: Mateus, vamos orar para ela ressuscitar de novo? Eu falei: vamos, Yumi. Fui lá, orei de novo. Deu outro dia, não ressuscitou. Outro dia ela: Mateus, eu estou crendo ainda que minha mãe vai ressuscitar. E eu lembro, uma certa ocasião, estava eu e ela e o marido da mulher que morreu, e ela começou a cantar em japonês. Eu não vou saber cantar música em japonês, mas em português era essa música aqui: a poder no nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. E ela, assim, já fazia uns 4 dias que a mãe dela tinha morrido, e ela cantando essa música, crendo. E aí eu entendi o coração dela. Ela não estava desesperada porque a mãe dela tinha morrido, não era questão: nossa, eu não vou conseguir viver sem minha mãe. Não era isso. Ela queria ver o Japão se converter. Aleluia. Ela queria ver a alma se rendendo. Ela sabia que se a mãe dela ressuscitasse, o Japão ia ser impactado pelo poder de Deus e almas iam ser salvas. Enfim, irmãos, não ressuscitou, né? Mas até a cremação, essa menina estava crendo na ressurreição da mãe dela por causa disso. Agora, irmãos, por que isso, essa história que eu contei aqui, de alguém crendo em uma ressurreição, parece tão anormal para a gente?
Falando, nossa, que é normal. Por quê? Parece tão diferente. Irmão, será que não é porque nós temos apagado o Espírito Santo? Eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Por que nós não estamos vendo os frutos do reino? Por que talvez faz 1, 2, 3 anos que você não batiza alguém aqui na igreja e você não está nada incomodado com isso? Eu estou pregando aqui para mim também. Por que será? Será que é porque nós não temos apagado o Espírito Santo? Em 1 Tessalonicenses 5,19, vou ler de novo. Não apague o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não apague o Espírito. Agora, como que nós temos apagado o Espírito Santo? O que tem acontecido? Vamos fazer uma análise aqui. O que tem acontecido? Se um homem como Gideão, que era um ninguém, Zé Ninguém, foi tão usado por Deus e viu frutos do reino, se Pedro e João, que eram homens sem educação, não tinham estudado, foram tão usados por Deus, e hoje é o mesmo Espírito. Por que hoje nós não temos visto os frutos do reino se nós temos o Espírito Santo? Será que é porque nós temos apagado o Espírito Santo? Como que nós apagamos o Espírito Santo? Vou falar aqui de três formas que nós apagamos o Espírito. Todas as vezes que nós nos recusamos a orar, a ter essa comunhão com o Espírito Santo, e vivemos na correria e no entretenimento. Em 2 Coríntios 13, o último versículo, fala que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Imagina comigo aqui, vamos esse mesmo cenário aqui, que eu falo aqui pro meu irmão, imagina que eu sou Jesus aqui, eu falo, tenho muita coisa para te falar, mas eu não vou falar, mas o Espírito Santo que vai te falar. O que você acha no momento que eu vou embora que ele ia fazer? Ele ia virar aqui para o Espírito Santo? Eu falo, me conta! Eu quero saber! E tantas as vezes o Espírito Santo, ele nos chama para gastar tempo com ele, gastar tempo na palavra, e nós apagamos. Vem aquela vontade de orar, mas nós apagamos. Por causa da correria, por causa do entretenimento. Irmãos, as redes sociais vão testemunhar contra nós. Todo domingo, no meu celular, chega o report, né? Chega ali quantas horas eu gastei por dia na semana. Não sei se acontece isso com você. Dá até uma tristeza quando chega aqui. Vai testemunhar contra nós. A gente não vai poder chegar para Jesus por causa hoje do Instagram, do Facebook. A gente não vai poder falar para Jesus, Jesus, não tive muito tempo. Ah é? Vamos abrir aqui o seu Instagram, ver quanto tempo por dia você gastava. Vamos abrir seu WhatsApp. Vão testemunhar contra nós. E nós temos apagado o Espírito Santo. Segunda maneira que nós temos apagado o Espírito Santo, todas as vezes que nós deixamos de congregar. Todas as vezes que coisas tão fúteis. Estou cansado, não vou para o culto. Tenho a festa de aniversário do primo da minha avó. Não vou poder ir para o culto. A Bíblia fala, em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que nós não congregamos,
Terceira razão que nós temos apagado, a terceira maneira que nós apagamos o Espírito Santo. Todas as vezes que nós não testemunhamos de Jesus. Ou seja, o que é testemunhar, irmãos? É você mostrar, é você, por exemplo, vamos usar o judiciário, tem uma causa lá, e a pessoa traz uma testemunha. Aquela testemunha veio para provar que a pessoa está falando a verdade. O que é ser testemunhas de Jesus? É ser a prova viva de que Jesus vive. Aleluia. É você demonstrar, através de curas, milagres, através da pregação do Evangelho, através de um caráter bem aprovado. Todas as vezes que nós não testemunhamos, né? Semana passada eu estava muito empolgado para o jogo do Brasil, quem não estava, né? E aí eu decidi, não, vou fazer até um churrasco, cara. Né? Nossa, eu vou fazer churrasco, vou assistir esse jogo, vai ser top. E aí fui na loja de carne lá, na Swift, que tem perto de casa. Aí comprei as carnes e, eu queria ir para casa para assistir um jogo, era sábado, né? Para assistir o jogo, acho que da França, nem era o do Brasil, porque eu estava se preparando para o jogo do Brasil, que ia ser no domingo. A preparação estava intensa, eu estava querendo ir para casa logo. E aí a Yasmin falou, nossa, aquele menino ali, ele devia ser crente. O menino que estava vendendo paçoquinha na frente da loja, assim, eu nem quis muito conversar com ele, porque eu estava com pressa, né? Para assistir o jogo. Só que aí minha esposa falou assim, aquele menino estava cantando aquela música, né? Ele devia ser crente, né? Porque ele estava fumando e cantando a música. Ele devia ser crente. Aí cara, eu não posso apagar o Espírito Santo. Eu desci do carro, Aleluia. fui falar com aquele menino, ele me abraça, o olho cheio de lágrimas, ele falou, cara, eu não quero dinheiro, eu quero isso. Aleluia. E hoje falou que vai para a igreja comigo. Glória a Deus. Mas eu podia ir muito bem, não dar os frutos do reino. Por quê? Apaga o Espírito. Não. Vamos assistir o jogo. Não. Falar com aquele não tem vergonha. Apaga o Espírito. É verdade. Apaga o Espírito. E aí, a voz do Espírito, os impulsos do Espírito, o fogo do Espírito, começa a diminuir. Daqui a pouco você nem sente mais nada. É verdade. Você apagou de tal maneira que nem sente mais, nem ouve mais. E os frutos do reino desapareceram. Meu irmão, se tem algo que Deus, Ele vai pedir contas de você, são frutos. Uma certa ocasião, estou terminando aqui, uma certa ocasião, o Senhor Jesus, Ele está com fome, devia ter saído correndo ali com os discípulos, e ele viu uma figueira. Figueira é para dar figo. E Jesus foi pegar com fome, pegar o figo dessa figueira. Não tinha. Aquela figueira podia ter um monte de desculpa, né? Não, mas não é a hora. Não, aconteceu alguma coisa no meu processo. Jesus foi pegar frutos. Ele é o Criador. Figueira é para dar figo, por que não está dando? E Jesus amaldiçoou a figueira, porque ele esperava algo dela. Irmãos, Jesus, ele plantou algo na nossa vida. Amém. E ele espera frutos. Amém. Imagina comigo aqui que o meu pai, Boomer, ele me dá, imagina, né, se isso acontecesse, né, que ele, né, tivesse muito dinheiro e ele me deu R$1 milhão. Recebi R$1 milhão. E aí ele, para você, para sua família aqui, R$1 milhão, para vocês, né, viverem bem. E meu pai volta depois de um ano, vai viajar, volta depois de um ano. E aí ele chega lá na minha casa, ele vê a minha esposa, assim, desnutrida, mal. Ele vê os meus filhos com o cabelão, tudo com a sopa tudo rasgada, tudo feio. Ele chega para mim e vai trazer R$1 milhão. Pai,
coisas aí para mim. Nossa, foi tão bom, aproveitei tanto, R$1 milhão. Nossa, eu fui nos restaurantes, eu comprei roupa boa, eu fiz umas viagens aí, fiz sozinho, mas eu fiz umas viagens. Nossa, o que você acha que ele ia fazer comigo? Ele ia ter que prestar conta. Irmãos, essa historinha que eu estou te contando nem se compara com aquilo que Deus fez. Ele não deu R$1 milhão para você, Ele deu o Espírito Glória a dele. Deus, aleluia. Aleluia. Agora Ele espera frutos. Amém. Ele não te deu o Espírito Santo para você trazer o Espírito Santo para a igreja. Irmão, você acha que o Espírito Santo, nossa, ele precisa ouvir uma palavra? Ele não te deu o Espírito Santo para você ir trabalhar e voltar e ter uma vida feliz somente. Não! Ele deu para que você produza fruto. Para que pessoas possam ser impactadas, para que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas sejam curadas. Esse é o alvo de você ter recebido o Espírito Santo de Deus. É para isso. Agora, para terminar aqui na prática, como nós podemos andar independente do Espírito Santo? A gente terminar aqui. Como que você pode não apagar o Espírito e dar frutos? Vou te dar aqui 3 pontos aqui de novo, rapidinho, e a gente vai terminar. Primeiro, vamos imaginar aqui os discípulos. Quando Jesus aparece para eles a primeira vez e diz: venha e siga-me. O que eles precisavam fazer? Sempre, gente, seguir. Falou Jesus. E é muito legal porque quando Jesus chama os primeiros discípulos, eles vão até a casa de Jesus. Eles passam aquela noite com Jesus. Eles devem ter comido com Jesus aquela noite, conversado, dado risada. Então o que os discípulos eles fazem? A primeira coisa, eles se achegam. Eles se achegam a Jesus. 2 Coríntios 13:3 diz: a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Então a primeira coisa, para você que não quer apagar o Espírito Santo, você chegue a Ele. Amém. Você chegue a Ele. Sente-se com Ele. Eu lembro quando eu fiz 28 anos, eu quis lembrar de quando eu tinha feito 18 anos, e eu fui num parque, só eu e o Espírito Santo. Acordei cedo, já era casado, já tinha filho, mas acordei bem cedo antes de todo mundo. No meu aniversário, fui no parque ecológico do Bariri, levei um cafezinho e falei: ô Espírito Santo, eu quero tirar esse tempo, eu e você. Então você chegue ao Espírito Santo, tenha comunhão, fala: Espírito Santo, vamos colocar os assuntos em dia. Vamos, quero ouvir tudo que Jesus tem para me falar. Eu te amo. Então a primeira coisa é: você chegue ao Espírito Santo. A segunda é: entenda a sua missão e obedeça. Entenda que o Espírito Santo veio, você tem o Espírito, agora você precisa testemunhar. Muitos estão esperando: então me usa. Aí fica sentado na cadeira, acorda lá: me usa, Espírito. Estou aqui, me usa, tá? Não é assim, gente. Se você quer dar os frutos do reino, você precisa dar o primeiro passo e deixa fluir. Muitos querem que o Espírito, isso aqui é uma chave, tá? Fale tudo antes. Você vai sair, aí você vai encontrar fulano, aí você vai virar à direita, aí você vai virar à esquerda, aí você vai encontrar ciclano, aí você vai falar. Não é assim, gente. Não é assim. Você precisa dar o primeiro passo. Amém. E deixar fluir. Aleluia. Aqui em João 7:38, 39, Jesus diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Glória a Deus. Isso ele disse a respeito dos que crescem nele, dos que nele crescem, que haviam de receber o Espírito. Então, irmãos, é deixar fluir. Então obedeça. Jesus ele me mandou ir fazer discípulo. Então eu vou ir na casa de fulano que faz tempo que não vem na igreja. Então eu vou e falar de Jesus lá no meu trabalho hoje. Eu vou e dar o passo e deixa fluir. Ele vai te guiar. Ele vai te guiar. Semana passada a gente foi com o pessoal da igreja para uma comunidade do Flamenguinho. E tinha uma mulher passando. Aí veio
vontade de falar de Jesus para ela. Eu só falei, moça, Jesus te ama. A moça lá parou, ela falou, será mesmo? Ela falou, porque eu estou com muita dor. Como que Deus pode me amar se eu estou sofrendo de tanta dor? Eu falei, moça, é o seguinte, Jesus não precisa provar mais nada para a gente pode ter dor a vida inteira, ele já mostrou que nos ama lá na cruz. Agora, porque ele te ama muito, ele vai te curar. Oh, glória. Irmãos, aquela moça ela não conseguia abaixar, fim da história, ela estava abaixando, assim, falando, eu ganhei na loteria. Glória a Deus. Eu falei, minha moça, é Jesus mesmo, é Jesus que te curou e ele te ama muito. Amém. Ah, eu sabia que ia lá encontrar uma mulher, o Espírito Santo me falou, não, gente, eu só fui. E aí deu vontade de falar, nossa, Jesus te ama, ela passando, eu sou da irmã, Jesus te ama. E aí fluiu. Glória a Deus. Então entenda a missão e decida dar o primeiro passo. Amém. E terceiro e último ponto, aqui para não apagarmos o Espírito Santo, é não entristeça o Espírito. Muitas vezes nós temos deixado ele triste. O Espírito de Deus, ele habita, ele tem uma casa, ele habita no nosso corpo. E ele tem sentimentos, ele é alguém. Efésios 4, 29 a 30 diz o seguinte, vou ler esse texto aqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, muitas vezes, por causa de palavras sujas, por causa de palavras de falta de fé, a gente entristece o Espírito Santo. Imagina, o Espírito Santo, ele é o Espírito de vida, ele é a vida de Deus que está em nós. E tantas vezes a gente fala assim, nem gosto de falar aqui, vou falar só para dar um exemplo, tá? Ai, eu estou morrendo de fome. Você está declarando morte. Você está declarando morte, o Espírito não entristeça o Espírito Santo com palavras sujas, não é muitas vezes com grosserias. Ele é alguém, ele está aqui para te ajudar a ser amoroso, ele está aqui para te ajudar a transmitir graça. Peça a ajuda dele, ele é um com você, ele já te fez amoroso, mas muitas vezes, às vezes a gente, quem é casado sabe, né, que palavras machucam. E você que decidiu ser um bom marido, uma boa esposa, eu tenho certeza que você decidiu tomar cuidado com as suas palavras. Você decidiu, quando está bravo, tomar cuidado. Agora o Espírito Santo, ele tem uma aliança conosco aqui. E se você quer não entristecer o Espírito Santo, tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado. Você é templo do Espírito Santo e ele é alguém. Pare de tratar o Espírito Santo como se fosse um algo, como se fosse alguém que não tem sentimentos. Ele é alguém. E hoje ele está em você. Eu tenho certeza que muitos de nós, nesse jantar que eu comecei aqui falando com Jesus, você ia ter temor de falar certas coisas, né? Nossa, Jesus está aqui, eu vou falar assim. Vou mudar meu vocabulário aqui. Agora eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo, ele está em você. Nós não podemos entristecer. Ele tem sentimentos e ele é maravilhoso. Então eu queria, irmãos, te convidar agora a um tempo de arrependimento. Eu sou o primeiro aqui, porque muitas vezes nós temos apagado, entristecido. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extinguais o Espírito Santo. Muitos de nós temos vivido uma vida cristã extinguindo o Espírito Santo das nossas vidas. Sai daqui, a gente ignora, nem sabe, parece que não tem ninguém aqui. Muitos de nós temos entristecido o Espírito. E o que a gente faz quando a gente entristece alguém que nós amamos? Nós pedimos perdão, nós nos arrependemos e nós estabelecemos novamente uma aliança daqui para frente. Amém. Vai ser diferente. Então eu queria que você ficasse de pé, fechasse os olhos Glória a Deus. e que você agora
se arrependesse. Glória a Deus.